Bem-vindos ao curso de Computação Simbólica. Meu nome é Leandro Sfaia, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, nessa aula a gente vai ver a terceira parte dessa primeira sessão do notebook desse curso, da sessão de Fundamentos para a Computação Simbólica. Bom, então vamos começar pela subseção 1.6, restrições por testes e condicionais. Bom, a gente já viu, na verdade, restrições antes, tá? A gente viu a restrição pelo head, ou por tipo de dado, ou por tipo de expressão, digamos assim. E a gente vai ver agora a restrição por teste. A restrição por teste é feita utilizando a função pattern test, tá? Onde você chama a função, como primeiro argumento você tem um modelo lá, o que você vai partir antes de aplicar a restrição, e depois a função que você vai ter a restrição junto. Aí você forma um modelo composto, né? Isso quer dizer o seguinte: na hora que você for aplicar isso numa expressão, ele vai tentar achar a correspondência, né, disso aqui com a expressão, mas essa correspondência só vai ser encontrada de fato se as partes que ele tentar procurar esse x satisfizerem, na verdade, a função teste calculada sobre essas partes. Então, se tiver partes que a função positive der true, quer dizer, partes que forem positivas, ele vai achar a correspondência, e se for uma substituição, ele vai fazer a substituição. Então, eu posso escrever assim. Você vê que já aparece uma forma mais curta para escrever isso, ou posso escrever na forma completona mesmo, se eu quiser, né? Ou, como eu falei, diretamente na forma curta, né? E, naturalmente, a forma curta vai te dar o mesmo, né, resultado da forma, conforme te dá o resultado da forma completa, né? Então, nesse exemplo aqui agora, eu tenho uma função f de 1, menos 3, 4, e eu vou tentar aplicar esse modelo com a restrição de positive. O primeiro lugar que ele vai tentar aplicar o modelo é na função f, né, no mais externo, então a função f direto. Aí ele vai buscar, se f fosse o x aqui, positive em cima de f vai dar true. Então f não vai dar true, porque f não é um número, é uma função. Então ele não funciona, então ele parte para os argumentos. 1 é positivo? Sim, então você vai dar true, então ele vai dobrar o valor, porque a regra está dizendo que você vai dobrar sempre que ele achar um positivo. Menos 3 não dá true, não faz nada. 4 dá true, ele dobra. Então você tem lá um f de 2, menos 3,8. Tá? Eu poderia ter feito isso usando diretamente a função pattern test também, se eu quisesse, tá? Ou na forma mais curta, tanto faz. Aí é legal a gente ver também que esse f pode ser qualquer coisa, tá? Então, numa soma, lembrando que essa soma a mais 2, tá? Isso é uma função plus, como a gente vai escrever aqui embaixo, né? Isso também funciona, tá? Então vai no a mais 2, ele busca lá. O a, na verdade, não dá positive, o b dá. O 2 dá positive, então ele dobra o 2. Então, isso aqui é só para lembrar que a soma você escreve plus, então tem essa forma funcional também, tá? Já nesses dois exemplos, né, você pode imaginar, não, ele vai substituir o 2 por 4 e vai dar 1. Não funciona assim, tá? Isso vai dar menos 1 porque ele não fez substituição nenhuma. Porque o que acontece é que ele avalia o resultado do lado esquerdo antes de aplicar a regra. E menos 3 mais 2 dá menos 1, isso vira negativo e não aplica a regra. Já no abaixo, uma coisa similar acontece, mas acontece a coisa similar que ele vai avaliar isso antes. Então ele não aplica esse 2x no 3, porque senão isso daria 6 menos 2 daria 4. Esse não vai dar 4, tá? Isso vai dar 1. Vai dar 2, tá? Vai dar 1, o resultado de 3 menos 2, tá? E esse 1, como 1 vai satisfazer esse modelo, ele dobra e sim dá 2, tá? Outro tipo de restrição que a gente tem é a restrição condicional, tá? E isso é feito de maneira com sintaxe similar à restrição por teste, mas com a função condition, tá? Então eu tenho condition, então o modelo, e aqui eu aplico qual que é a minha condição. Então a diferença dele para o pattern test, né, para o teste, é que aqui eu tenho uma relação, né? É como se fosse eu tenho uma expressão lógica aqui, né? Usando uma função relacional, né? Em vez de usar uma função de teste que vai ser aplicada sobre x. Então, nesse caso aqui, eu acabo tendo que usar um nome para o modelo, porque ele vai buscar o x, depois ele vai ver qual é a relação que esse x tem que satisfazer, tá? Para esse modelo ter correspondência e você poder utilizar numa substituição. Tá? Então, eu posso escrever assim, posso escrever na forma mais completa aqui, né? Ou diretamente na forma abreviada. E se eu pedir full form dessa forma abreviada, né, você acaba achando uma coisa mais completa ainda, porque o x maior que 0 ele pode escrever na forma do greater x,0, uma função também. Né? Então vamos para o próximo exemplo aqui. Né? Então eu vou definir nessa expressão que eu vou atribuir a variável e, uma soma, tá, de 10 potências de x, tá, de 1 a 10. Né?
E eu vou fazer primeiro uma regra, tá? Simples, sem restrição nenhuma, tá? Onde ele simplesmente, sempre que ele achou um power de x, p, quer dizer, x elevado a alguma coisa, tá? Ele substitui por f de x, p. Então funciona assim, eu posso escrever a potência na forma mais comum, a forma abreviada, né? Da mesma coisa. Naturalmente, ele não substitui x elevado a 1, porque power de x elevado a 1, se eu escrever esse power, na verdade, só para lembrar, de x,1, isso vai te dar x. Né? Ele não mantém nessa forma, porque ele sabe que x elevado a 1 é o próprio x. Tá? E agora, se eu botar uma restrição aqui, tá? Isso vai ficar diferente. Tá? E a restrição que inclui o seguinte: esse modelo só vale para x elevado a p, para p's que sejam menores que 5. Então, você vê que ele substituiu isso aqui, tá? Onde o p é menor que 5. Tá? Então, você vê no 2, no 3 e no 4. E aí acaba que, como ele reorganiza a expressão, tá? Como isso aqui é uma função, isso aqui é uma potência, ele bota funções depois de potências. Tá? Então, tem o x, que está ali no começo. O 2, x elevado a 2 virou f de x2, f de x,3, f de x,4, porque são as potências menores que 5. Eu poderia ter escrito na forma com a função condition também, dá no mesmo, né? E aí a gente vai ver agora comparações entre os diferentes tipos de restrição que a gente viu aqui. Tá? Então, por exemplo, esse aqui a gente já fez anteriormente, né? Esse tipo de aplicação, né? X positivo, tá? Naquele mesmo exemplo. Mas agora eu não dobrei, só botei um h de x onde ele achar o positivo. Então, essa mesma coisa poderia ser testada dessa forma com a condição. Né? Só você botar x, né? Essa barra de condicional aqui, né? E x, se x for maior que 0, ele vai aplicar, tá? Ele vai substituir o modelo, tá? Porque ele acha correspondência. Né? E aqui eu tenho outros tipos de comparação, que eu incluo também comparação com a restrição por head, por exemplo. Vamos pegar aqui nesse f, tá? Onde ele achar um x que é do tipo inteiro, ele vai transformar em h de x. Você vê que 1 menos 3, por mais que você pode interpretar como números inteiros, porque a parte fracionária é 0, eles não são do tipo inteiro, porque eles são tipo real, né? Eles são números em pontos flutuantes. Tá? Então ele só aplica isso no h de 4. Eu poderia conseguir essa restrição, né, na verdade, por head, usando uma função teste, tá? A função teste integer q. Então vai dar no mesmo. Então tem outra forma de escrever. Ou poderia, na verdade, usar a função integer q, na verdade, em cima, como uma condicional. X, né, esse barra ponto e vírgula, que é condicional, do condition, né? E integer q. Então é a mesma coisa. Tá? Ou se eu quiser fazer uma coisa mais comprida ainda, né? Usa outro condicional que ele testa se o head de x é inteiro, com a função CMQ aqui. Né? Então, você vê que também substitui no 4. Tá? Então, você pode, às vezes, chegar num resultado para uma restrição utilizando os 3 diferentes tipos de restrição, tá? De formas que for mais conveniente para quem estiver usando. Tá? E aí, agora é legal a gente ver, porque a gente pode ficar testando restrição dessa forma, né, a aplicação, mas tem uma função, que é a função matchQ, que verifica se há correspondência, tá, entre modelos, na verdade, e expressões. Tá? A gente viu essa função anteriormente, tá? Mas a gente não viu ela com modelos utilizando restrição. Então eu posso, no modelo aqui, eu sei que x elevado a y dá ok, isso funciona, tá? Mas eu posso testar esse tipo de coisa com o matchQ, tá? MatchQ that true significa que esse modelo acharia correspondência na substituição e aí faria uma substituição. Então, naturalmente, o primeiro é o mesmo que acima da true, portanto que ele fez a substituição aqui. Então, e é legal ver que a gente pode, essa potência, né, de um x qualquer, um y qualquer, né, eu poderia, para substituir com ok qualquer, né, como não tem x nem y, poderia ter escrito como x, na verdade, né, como um blank elevado a blank. Tá? Isso aqui tem correspondência. Né? Já que quando eu tento fazer y elevado a y, lembra que isso não vai dar correspondência, porque isso significa que isso acaba sendo funcionando como um tipo de restrição por causa do título que você usou. Quando você usou o y elevado a um y, por mais que isso aqui represente uma coisa qualquer, tem que ser elevado àquela mesma coisa qualquer. Então, tá? Então isso dá false. Tá? Isso vai dar true quando tiver a mais b elevado a mais b. Tá? Naturalmente, o modelo original, né, também vai dar true, porque por mais que isso não implica que ao usar x e y aqui, que eles têm que ser diferentes. Podem ser igual, então isso dá true também. Tá? Eu poderia fazer um modelo mais restrito utilizando x e y diferentes, tá? Usando a função CMQ. Tá? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, tá? Só para ficar claro. X
igual a y, tá? E aí, vou botar um parênteses. Não precisa botar parênteses, tá? Tá, eu posso testar assim. Óbvio que para esse caso fica mais curto utilizar esse tipo de construção, usando um título, né? Então, mas agora, se eu quiser testar x elevado a y e eles têm que ser diferentes, aí eu uso a função unsameQ, tá? Aí só para lembrar que essa função eu poderia escrever dessa forma aqui, utilizando o operador, né? Daqui, unsameQ, na verdade, é a forma longa para isso aqui. Então, dá true. E por fim, a gente remove as definições aqui feitas na seção, que foi só para a variável e. Então, dando prosseguimento, a gente vai para a subseção 1.7, que vai falar das funções except e optional. Então, as funções except e optional, você vai utilizar junto com modelos para você modificar modelos, tá? E aí estender, na verdade, a esses modelos, aí você aumenta a versatilidade para que você tem na hora de aplicar modelos, tá? Então, a sintaxe do except é o except e um modelo como um único argumento, tá? Então, se a gente for, por exemplo, aqui, esse primeiro except aqui, eu tenho um modelo, tá, que tem uma restrição por teste que diz, na verdade, um objeto qualquer, se esse objeto der verdadeiro para o even kill, que se ele for par, esse modelo tem correspondência. Mas como tem o except em volta, você inverte isso. Então, match kill, para testar isso aqui, de 3. Para isso aqui, isso vai dar verdadeiro porque esse modelo aqui tem correspondência ao 3, porque o 3 não é par. Tá? Se eu tentasse fazer agora isso para o 2, isso vai dar false, porque como o 2 é par, isso aqui seria satisfeito, né? Mas tem um except em volta, você inverte. Tá? Mas tem que ver que isso não quer dizer que isso é a mesma coisa que eu escrever um modelo com odd kill. Tá? Não basta, se for ímpar vai satisfazer. Não, tem que ser alguma coisa que não é par. Isso não é a mesma coisa que ser ímpar, tá? Porque qualquer símbolo, qualquer coisa simbólica, qualquer coisa que não seja um número, na verdade, não vai dar par nem ímpar. Tá? Então, except A, né? E pegar o A, né? E tentar fazer correspondência com esse modelo, isso vai dar verdadeiro. Tá? Porque A não é par. Tá? Então, mas se eu testasse a mesma coisa com odd kill, isso dá false. Porque A também não é ímpar, entendeu? E também match kill sem exceção nenhuma também, isso vai dar false também só com par. Então, só para ficar, não é exatamente eu trocar o even para odd, tá? Exceto o que tiver correspondência aqui. Já a função optional, né, permite que você utilize argumentos opcionais, na verdade, para especificar junto com modelos, tá? E aí, isso é utilizado quando você não tiver, na verdade, presente no modelo que você vai substituir, na expressão que você vai substituir, o símbolo que está previsto no modelo, ele usa o opcional. Então, no primeiro exemplo aqui, nada ocorre, porque tem A e tem o B, e tem aqui uma regra que é X, Y, e esse opcional aqui, na verdade, que a gente escreve com optional, eu acabei pulando isso aqui, o optional y,0, na verdade, significa que é um modelo que tem um valor, na verdade, opcional, 0, tá? Ou você poderia escrever assim na forma completa. Então, no exemplo aqui, né, eu tenho esse valor opcional para o y, tá? Ou escrevendo dessa forma, dá no mesmo, mas aqui nada acontece, porque quando eu vou tentar substituir aqui, ele encontra um y aqui, tem um y aqui, né? Tem correspondência esse y aqui do lado de cá, tem um b, um segundo argumento aqui, né? Mas agora quando eu faço a mesma coisa para um g de a só, com um único argumento, como a regra prevê um segundo argumento, tá? E aqui na expressão só tem o primeiro, ele vai usar o valor opcional, então esse g de x, y, funciona também para funções g com um único argumento, porque ele tem uma saída que tem uma forma de, se não encontrou o segundo, ele substitui o segundo pelo valor opcional. Então, x de y, no y aqui na substituição dá zero. E aí, posso escrever na forma curta ou na forma completa aqui. Né? A função optional pode também ser utilizada com um único argumento. Mas, nesse caso, eu tenho que definir primeiro um valor padrão, né? Um valor para ser utilizado como opcional. Né? Então, eu vou começar a fazer um exemplo, tá? Sem utilizar esse valor padrão. Optional y na forma curta, para a gente ver antes. Você tem também um y barra ponto, tá? É a mesma coisa. Então, o primeiro exemplo é igual ao primeiro anterior, o exemplo anterior, só que em vez de usar o dois pontos, eu usei o ponto, né? Então é um optional com um único argumento, tá? E aí eu não digo qual o valor opcional, tá? Ele teria que ter sido definido antes, mas não foi. No primeiro nada acontece, aí naquele que é diferente, então, que o y tem um valor opcional aqui, ou teria, né? Teria porque a gente não definiu, nada acontece também, ele mantém o g de a, que ele substitui, aqui não.
tá? Porque eu não defini esse valor opcional. Se eu definir agora o valor opcional, ele tem que ser definido para a função g, né? Quando eu faço essa segunda substituição, você vê que aí ele funciona, tá? Ele sabe agora. Aqui eu não tinha, quando eu rodei isso aqui em cima, eu não tinha definido o valor opcional para g. Então ele não fez a substituição. Agora, como já tem esse valor, ele faz a substituição, entendeu? Ele consegue usar esse modelo, na verdade, com dois argumentos, para achar correspondência, na verdade, no modelo com um único argumento, porque ele tem o valor opcional para a segunda variável. Tá? E é interessante ver que se eu chamar o default de g, naturalmente isso te dá o valor default, mas quando eu pergunto informações sobre a função g, ou o símbolo g, a função, porque a gente está usando na forma funcional, mas tem que definir a função ainda, né? Ele diz lá os default definitions para a função. Se eu uso também a função definition, ele me dá também a definição. E se eu uso a função default values, na verdade, que é uma função similar àquela onValues que a gente viu, e upValues e downValues, né? Ele te dá a definição, a regra associada àquela definição, igual essas outras funções que eu mencionei retornam. Tá? E é interessante ver que se eu der um clear em G, ele não remove o valor default. E eu também, se eu tentar limpar o valor de G, né, nada acontece porque... Mas eu posso usar a função onSet, na verdade, não com G, com default values. Aí assim eu consigo remover a definição. Tá? Ou, alternativamente, eu poderia ter utilizado a função clear all, que limpa definição, atributos e definição de valores default. Né? Então a gente vai para a subseção final dessa parte 3, que é a subseção 1.8, que a gente vai ver exemplo de aplicações de modelo. Né? A gente vai começar com as funções cases, delete cases e count, tá? Que são funções, na verdade, que usam modelos, tá? Como seu segundo argumento. Tá? A função cases, ela pega, né, de uma lista, na verdade, né, e consegue extrair dessa lista uma sublista que tenha só os itens que satisfaçam, na verdade, esse modelo. Então, você fica só o B mais C, porque o B mais C é um plus de fato. Né? A função delete cases, na verdade, ela dá uma lista que não tenham isso. Né? Então, ela pega a original e remove tudo que tenha o plus. Né? Nesse outro exemplo, eu tenho aqui só os ímpares, né? Os pares, desculpa, even Q, tá? Então, aqui eu usei uma restrição por head, aqui eu estou usando uma restrição por teste. Né? A função count, ele te dá, na verdade, o número de elementos que satisfazem, na verdade, aquilo. É como se eu tivesse pegado cases e depois pegado length em cima de cases, né? Eu poderia fazer isso aqui com cases, né? Tá? E em cima disso eu pegar um length. Então, é resultado equivalente a fazer isso aqui, tá? Então, tem o mesmo resultado, tá? E aí, então, é só para lembrar, vale lembrar também que o número 1 não é primo, por isso que ele não está nessa lista aqui, né? A função select, na verdade, é similar à função cases, tá? Mas enquanto a função cases que a gente vê aqui em cima, ela tem o argumento, o segundo argumento é um modelo, a função select o segundo argumento é uma função teste, tá? Então, você consegue, muitas vezes, com a função select, obter o mesmo resultado que você pega com a função cases, que nesse exemplo aqui de cima. Tá? E aí é interessante ver que a gente pode também utilizar, na verdade, modelos, na verdade, para definições de funções, tá? Isso a gente não viu muito antes, tá? Mas modelos com restrição. Então, por exemplo, eu vou definir f de 1 x sem restrição nenhuma, tá? Então, f de x é um f de x qualquer x. Um f2 de x é uma definição que só tem para x positivo, tá? Então, se eu tentar f de 3, funciona. F de menos 3 não funciona. Então, não há definição, ele deixa na forma não avaliada. Posso definir também, né, a restrição na definição ser por head, né, assim. E aí, assim, só aplica a definição se o f de 3 for real. Se eu tentasse um f de 3 aqui de um 4 que não fosse real, ele deixa não avaliado. Né? A função f4, na verdade, aqui, eu tenho um f4 de x, tal que x tem que ser maior que 4. Então, se eu tentar um f4 de 5, a definição aplica, mas o f4 de 4 não aplica. Tá? Eu posso também agora fazer uma segunda definição para f4, tá? Com outra restrição. Tá? Então, o f4 de menos 1 funciona, tá? Ele aplica esse ao quadrado. Mas o f4 de 1, tá? Ele acha, na verdade, uma coisa não avaliada. Mas se eu pegar um f4 que for maior que 4, igual a gente viu aqui anteriormente, né?
o 5, ele continua, né? Posso até pegar aqui de novo. Vamos pegar assim. Continua dando, na verdade, aplicando a definição anterior. Então, você consegue ter as duas definições funcionando, tá? Só que ele respeita a ordem que elas foram feitas, então ele vai sempre tentar primeiro aplicar a primeira definição. Se não tiver definição para ela, ele tenta a segunda. Aí, se não tiver, ele retorna ao F4 da forma não avaliada, igual retornou aqui. Né? Então, a gente faz para o F5 agora duas definições, tá? Então, o F5, se x for menor que 5, tá? Tem a definição mm de x. Se x for positivo, na verdade, tá? Ele vai para o pp de x. Então, F1, F5 de 1, tá? O que acontece é que você tem a primeira definição sendo satisfeita, tá? Então, você vê que por mais que 1 é positivo, a primeira que é satisfeita, tá? A primeira que é aplicada, porque ela foi a definição que é feita primeiro, tá? Se eu tento alguma coisa maior, né? Maior que 6, na verdade, né? Ele vai para o... Desculpa, que seja maior que 5, né? 6, no caso aqui do exemplo. Não funciona, não tem definição de acordo com a primeira definição, quer dizer, não tem... ele não aplica, ele não satisfaz a primeira definição e ele tenta a segunda ele satisfaz e vai para o PP. Tá? Se eu tentasse fazer alguma coisa diferente agora, alternando a ordem das definições, agora se eu tentar F6 de 1, ele deu o PP. Porque o que foi feito primeiro aqui foi a positive, né? E se eu tentar agora alguma coisa de 6, ele continua dando PP, porque agora a primeira definição ela é mais ampla, ela engloba a segunda, entendeu? Engloba a segunda se for positivo, né? Então, sempre que for positivo, vai no primeiro. Ele só vai aplicar a segunda quando o x não satisfizer, na verdade, o positivo. Então, tem que ser de 0 para baixo, tá? Então, f de menos 1 vai para menos 1. Ele aplica a segunda definição, tá? E esse último exemplo aqui, se eu fizer só um x positive, tem que lembrar, isso é uma definição errada, porque o positive não funciona, porque a gente não fez isso aqui, faltou ponto de interrogação para ser uma restrição por teste. Você está testando alguma coisa que tinha que ser positive, tá? Então, só se você tentasse fazer alguma coisa que tivesse head positive, funcionaria, né? Então, mas o F7 assim, né, não funciona porque positive de 4 dá true. Para funcionar, você teria que ter alguma coisa dessa forma, então... Aí dava ok, porque o positive de A fica na forma não avaliada, tá? E aí fica naquela forma. Mas, de novo, isso aqui é um exemplo de má aplicação, que se você estava testando que o x fosse ser positivo, né, para satisfazer o modelo, para você poder ter correspondência, não é assim que você vai fazer, você tem que fazer com o ponto de interrogação. Tá? E, por fim, a gente vai limpar as definições dessas variáveis. Bom, e com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa lá anotado no comentário do vídeo ou envia pra gente, tá? Se vocês gostaram, lembrem de curtir o vídeo e lembrem de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.